Olá, sou Priscila Normando. Então, agora a gente vai começar a falar um pouco do curso básico de R. Eu vou ser a pessoa que vai acompanhar vocês aqui nessa jornada, nessa primeira etapa, até que na semana que vem nós teremos o nosso encontro presencial. Eu estou bastante ansiosa por isso, espero que vocês também. Nesse primeiro vídeo, o que eu vou trazer para vocês é um pouco da estrutura do curso, dar algumas explicações, e nos vídeos seguintes eu vou acompanhando os tópicos do curso, e nesse acompanhamento dos tópicos do curso, a gente também vai aí revisando todo o conteúdo, vou mostrar para vocês as ferramentas. Tem um bônus para quem está vendo os vídeos, que é uma ferramenta, na verdade é uma versão muito legal do RStudio, que facilita muito aí a vida em muita coisa. Então, eu espero, né, que nessa jornada a gente vai junto, aprenda junto. Estou bastante ansiosa por isso. E aí, o que a gente vai, né, ver enquanto uma iniciação à linguagem R, né? Eu vou falar um pouco da linguagem de programação em si, de algumas ferramentas que a gente usa no dia a dia quando a gente trabalha com dados, né, as principais ferramentas que a gente usa no dia a dia quando trabalhamos com dados. Eu não vou conseguir falar de toda a extensão, o uso delas, mas a ideia é estimular que vocês, então, consigam usar por si essas ferramentas, explorar, né? Então, aqui dá para vocês o espaço de autonomia. Vou explicar, por exemplo, por que o conteúdo do curso está no formato de texto, né? E mostrar para vocês o que é uma documentação e porque é importante a gente se acostumar com o tipo de formato em que o curso foi feito, foi realizado, né? Então, aqui falando, né, depois disso a gente vai falar das funções do R, os pacotes, como que eles funcionam, ver um código funcional, mostrar para vocês onde a gente está deixando alguns códigos, como que vocês podem colaborar com esses códigos, inclusive, né? E eu tenho certeza que vai contribuir, especialmente com as pessoas que tiveram pouco ou nenhum contato com a linguagem. Então, o R, tá? É uma linguagem de programação que ela é muito poderosa, né? Ela é muito flexível e ela foi criada, ela tem uma vantagem maravilhosa, né? Ela foi criada para que a gente possa, né, fazer análises estatísticas e visualização de dados. Ela é especialista em estatística. Isso dá ao R uma quantidade enorme de vantagens, né? Perante outras linguagens de programação que não são tão especializadas, mas que também são muito utilizadas, porque elas têm suas diferenças, né? Então, a outra linguagem de programação que a gente vem usando muito na área de dados é o Python. Eu sempre falo para as pessoas que não tem uma melhor do que a outra, né? O que acontece? O R, ele é muito bom para a gente fazer análise. Ele é excelente para a gente fazer análise. Mas tem algumas coisas que é melhor fazer com Python. Na verdade, depende da tarefa que você está fazendo, né? Por exemplo, eu trabalho muito com preparação, com curadoria de dados, e a gente tem as pipelines, né? E as pipelines envolvem alguns tipos de servidor, em que o Python acaba sendo uma linguagem mais madura, e o R acaba sendo mais maduro para a gente fazer análises estatísticas posteriores que a gente está fazendo. O Python, ele tem a vantagem da gente poder construir interfaces web, por exemplo, com uma riqueza muito maior do que a gente consegue fazer com R, né? Mas com R também a gente faz bons relatórios, a gente constrói algumas coisas bem interessantes
Mas veja, com Python acaba sendo, né, se você vai fazer um web app, por exemplo, interessante usar o Python. O que vem acontecendo ultimamente é que a gente está chegando num momento em que nós trabalhamos com as duas linguagens. Né? Dificilmente um analista vai trabalhar apenas com uma ou com outra, né? Mas dependendo se você trabalha mais com engenharia de dados, curadoria, preparação de base, provavelmente o core do seu trabalho vai ser feito com Python. E se você trabalha mais com análise estatística, a preferência é pelo R, em geral, entre os profissionais. Né? Então, diante de outras ferramentas que também são especialistas em análise estatística, como SPSS, SAS, etc., o Python tem umas vantagens que eu acredito que coloca na frente. A primeira delas é a comunidade. Python tem o R tem uma comunidade super ativa, é gratuito, é de código aberto, você usa ele facilmente, ele é simples de você aprender e de ir estendendo, e você tem sempre alguém que possa te ajudar. E, na verdade, o limite do R acaba sendo mesmo o ambiente computacional disponível, que aí não depende do analista em geral. Né? E ele tem como aplicação, né, primordial, primeira, tratar dados, promover, né, a análise dos dados, a visualização e relatoria do trabalho que foi realizado. Então, ele pega, né, toda a pipeline. Lá na última parte do nosso curso, a gente vai ver isso. Ele pega toda a pipeline de dados. É possível fazer toda a pipeline com R. Né? Então, é uma linguagem que ela compensa. E na área de clima, eu tenho visto, né, bastante o pessoal usar mais R do que Python para fazer as análises. Então, o pessoal de saúde também gosta bastante do R para fazer suas análises. E aí, aqui hoje, a gente vai trabalhar com isso. Né? Então, já dei uma introduzida rápida que é o R para a gente poder, na parte de vídeo do curso, ir um pouquinho mais rápido, né? Porque aí, para frente aqui, a gente vai ver, né, como instalar essas ferramentas. Nós vamos instalar o RStudio, que são as duas ferramentas principais, mas algumas outras ferramentas são interessantíssimas. Né? O Git, a gente vai ver aqui que ele é um versionador de texto bastante inteligente, habilita a gente a fazer muitas coisas, mas principalmente manter, né, a versão daquilo que a gente fez e garante pra gente que a gente não vai perder, a não ser que a gente faça uma coisa assim muito estranha, cometa um erro muito esquisito, a gente não vai ter perda do trabalho que a gente fez. Né? Então, mesmo que tudo der errado, se você estiver versionando o seu código, você consegue voltar atrás, né? Inclusive comparar códigos, comparar as versões do seu código, é bem interessante. A gente vai ver duas ferramentas, né? Que é o GitHub e o Google Colab, que oferecem, né? No caso do GitHub, ele é uma espécie de rede social dos nerds, então você consegue hospedar seus projetos, colaborar com outros projetos, compartilhar códigos, e é aqui que a magia acontece. Porque aqui a gente encontra coisas que a comunidade fez. Então, muitas vezes você não vai precisar fazer do zero. Você pode colaborar com a comunidade, inclusive aprimorando, melhorando, se inspirando, né, em soluções de outros colegas. E o GitHub não é o único, mas é um lugar fundamental para a gente que vai trabalhar com código, com dados, estar, ir lá de vez em quando, aprender a usar, né, mesmo que seja na interface gráfica, não há problema nenhum com isso, o importante é resolver o problema. E também o Google Colab. Né? O Google Colab ele é opcional, ele permite que a gente use o R, né, em um ambiente em nuvem, e ele é muito rapidinho, assim, ele é muito leve, a gente consegue usar do celular. Então, às vezes, uma coisa ou outra que você precise rodar, que esteja no servidor, e que vai ser difícil usar o RStudio, por exemplo, o R você consegue resolver, testar no Google Colab, apesar dele ser uma ferramenta
muito mais limitada, né, com muitas limitações em relação ao RStudio. E aí, fica para o nosso extra, porque eu vou mostrar para vocês uma ferramenta extra, uma ferramenta adicional, que é a ferramenta do RStudio em servidor, em nuvem, da POSIT, que é maravilhosa. Tá? Então, fica aí comigo. A gente vai pensar, então, nos primeiros passos, né? Os conceitos básicos de programação. Então, o que são as variáveis, o que são as constantes, os operadores, os tipos de dados, as estruturas, como que os vetores, matrizes, listas e data frames funcionam. Priscila, tem de nada, não sei nada do que é isso aí. Fica comigo que você vai sair daqui sabendo e usando. As expressões e funções, né? Como que a gente usa o R, como que a gente escreve nossas funções, nossas fórmulas, como que a gente traduz para o R os nossos problemas ou a solução que a gente deseja que ele rode para os nossos problemas, como que a gente organiza os nossos códigos, os nossos scripts, né, que é o código que a gente faz no R a gente chama de script. Vamos construir aqui um primeiro script daqui a pouco. E aí a gente vai, talvez porque seja aquilo que faz de linguagem de programação como R uma coisa tão maravilhosa para a gente usar, que são as funções, os objetos e os pacotes. Né? Eu diria que, na verdade, o objeto, função e pacote é uma melhor ordem aqui. Né? Primeiro a gente tem os objetos, fazemos funções, depois temos o pacote. Mas que bicho é esse, né, Priscila? O bicho aqui é simples, pessoal. Né? Eu preciso dar valor às coisas quando eu estou fazendo um programa, e aí para isso eu nomeio objetos, né? Então é mais ou menos assim: o copo é verde, né? A caneca é preta e tem uma corujinha. Então eu estou descrevendo para você isso aqui, e essa descrição ela é uma descrição importante, porque eu estou dizendo para você como a caneca é, eu estou dizendo que tem uma caneca. Então, o objeto no R ele é mais ou menos isso. Eu vou dizer que eu tenho aqui uma variável, que essa variável tem tal valor, que eu tenho uma constante, cada constante tem tal valor. Né? As funções, elas juntam blocos de código que eu posso reutilizar. Então, ao invés de eu ficar reescrevendo as coisas sempre, ou rodando a mesma coisa várias vezes, ou escrevendo códigos enormes para poder fazer uma transformação de um dado, eu consigo, com a função, que coisa linda, né? É isso aí mesmo, a print. Né? Escrevo essa função e coloco o nome do meu objeto ali dentro, e ele vai botar na tela para mim o que tem ali, qual é o valor daquele objeto. A gente vai ver isso em detalhes, então fica aí, eu só estou dando uma explicaçãozinha aqui rápida. E os pacotes, eles juntam muitas funções com um objetivo específico, e aí eles nos ajudam, assim, às vezes, a resolver o problema que a gente resolveria numa função com 10, 20 linhas em 2, 3 linhas de código. O pacote, às vezes, nos permite resolver os problemas que a gente está tentando resolver com o R. Né? Porque toda linguagem de programação, todo processo computacional, vamos dizer assim, é para resolver problema. Eu tenho um problema aqui e eu vou usar o computador para me ajudar a resolver. Né? É nada mais do que isso. E aí a gente vai andando um pouquinho para frente, né? Nós vamos analisar um pouco os dados do SIM. A gente vai ver um pacote que baixa o SIM para a gente, não só o SIM, os dados do DataSource, já filtra, pré-processa, né? A gente vai ver como instalar esse pacote, a gente vai ver como instalar outros pacotes que já processam os dados para a gente, nos permitem visualizar, o que o R já traz nele também, né? Enfim, vai ser bem interessante aí. Os operadores que nos permitem, como na matemática, né?
a cruzinha que o pessoal chama, né? O sinal de mais. O que é o sinal de mais? Ele é um operador. Eu faço uma operação matemática, né? 2 mais 2 igual a 4. É a mesma coisa aqui, né? A gente tem um operador muito importante no Python, que é o pipe, né? O pipe ele tem uma missão dentro do Python, dentro do R, perdão, que é fazer com que a gente consiga encadear funções, né? E apenas com um objeto a gente estabelece, né, toda a nossa sequência de trabalho, às vezes, né, dentro do mesmo objeto. Então, eu baixo o dado, eu pré-processo o dado, eu tabulo ele, eu transformo, eu só preciso, né, de uma linha de código, às vezes, ou 2 linhas de código para fazer isso. Então, a gente vai ver, né, essas funções, as funções de entrada de dado, de saída de dado, né, as estruturas de controle. Então, quando eu preciso tomar uma decisão, melhor, preciso que o computador tome uma decisão, né? Se é uma coisa, se é outra, o que ele tem que fazer, né? Se uma coisa é verdadeira ou é falsa, se um dado existe ou não existe, né? Que decisão o programa vai nos permitir tomar. E muitas vezes a gente repete a atividade, né? A tarefa. A gente tem muitas variáveis, muitas linhas num banco, e aí a gente precisa também dos loops, né? Então, enquanto está fazendo alguma coisa, ou para uma determinada característica do dado, eu vou para frente, para trás, né? A gente vai ver isso aí com cuidado. E a gente tem, então, a pipeline dos dados, né? Que consiste justamente em baixar, coletar o dado, limpar, né? Transformar esse dado para que ele fique pronto para aquilo que a gente precisa. A gente armazena o dado e depois a gente vai analisar e visualizar aquilo que a gente analisou, né? Mas para o finalzinho a gente tem um projeto final. É um projetinho bem curtinho, tá? Só para a gente dar uma treinada mesmo no que a gente viu. Então não é nada de outro mundo, ok? Mas por enquanto, tá? É isso. Um overview aí do nosso curso, do que a gente vai ver. Esses slides, eles estão para vocês no nosso repositório do GitHub, tá? Então, no próximo vídeo, o que a gente vai fazer é uma coisa mais prática. Eu vou mostrar para vocês como instalar e, subsequentemente, a gente vai vendo as outras características e os outros pontos do programa do curso, ok? Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo, agradecer por poder compartilhar com você aqui um pouco do que eu consegui aprender a respeito da linguagem R. Um grande abraço.